Pronto. Então, foi em função de uma queda de energia elétrica. Estou tendo que reiniciar tudo. Isso tudo porque eu comecei mais cedo, para ganhar tempo, né? Mas é assim mesmo. Então nós vamos falar de reencarnação, de espiritismo, e vamos falar também daquela passagem que está lá em 1 Samuel 28, 13, 14, e vai aí 19, vai para frente aí, né? Que é lá da feiticeira lá de Endor. Mas quero convidar você, para a gente iniciar o assunto, para você abrir sua Bíblia em Mateus, Evangelho, escrito por Mateus, capítulo 25, versículo 41. Para a gente ler, porque você sempre vai ser confrontado. Então, que você seja confrontado, mas você tenha base, fundamento naquilo que você acredita. Isso é que é importante. Eu acredito nisso por causa disso. Mateus 25, 41, está aqui. Então, o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Esta passagem, ela combate, ela aniquila totalmente a reencarnação. Porque a reencarnação diz o quê? Que as pessoas reencarnam, voltam, né, morrem e depois voltam, para cometer os pecados, para pagar os pecados cometidos na vida anterior. Serve como então para as pessoas que creem na reencarnação, que não é o nosso caso, viver é uma punição. Porque quem vive, vive pagando o pecado cometido na vida anterior. Para quem crê em reencarnação, a vida é um castigo. Ora, se a vida é um castigo, por que as pessoas querem viver? Você conhece alguém que queira morrer? Não estou falando querer morrer num momento de dificuldade, de tristeza. Estou falando viver querendo morrer. Não, as pessoas fogem da morte. Quem está doente vai lá tomar um remédio, para quê? Para não morrer. Se reencarnar é um castigo, a gente deveria então querer morrer. A gente não quer morrer porque a vida não é um castigo. A vida é, na verdade, o maior bem natural que nós possuímos. Ela diz que ninguém quer morrer. Porque a vida é um presente de Deus. Ora, se a vida nós estamos pagando pecado de vidas anteriores, por que as pessoas gostam de ficar olhando montanhas, ir para o mar? Porque são coisas boas, coisas que fazem bem para a gente. Não é verdade que nós estamos aqui pagando pecado.
E para essas pessoas que creem que a vida é para pagar pecado de vidas anteriores, a gente pode deixar uma pergunta assim: quando se iniciou essa série de reencarnações? Quando? Quando o homem, então, pecou pela primeira vez, para precisar voltar e reencarnar? Quando isso aconteceu? Aonde está isso registrado? É a pergunta. Se o homem existiu pela primeira vez, a vida, não, a existência humana pela primeira vez, não foi para pagar pecado. Porque ele pecou aonde para nascer aqui? Para pagar o pecado que ele arrastou de onde? Só poderia, então, ter sido o pecado de quando ele tinha um espírito puro. Como foi esse pecado? Então, o homem que tinha esse espírito puro e pecou, ele era divino? Porque só Deus, só o Espírito Santo é puro. Se o homem era um tipo de Deus, poderia haver pecado em Deus? O homem era então um anjo. Ah, não, o homem não era Deus. O homem era um anjo. Ué, mas a Bíblia deixa claro, o próprio Senhor nos orienta que o anjo não é uma alma humana sem corpo. Um anjo tem uma natureza diferente da natureza humana. São perguntas que essas pessoas, todas que creem na reencarnação, não nos respondem. O que era o espírito humano quando ele pecou pela primeira vez? Aonde ele estava quando ele pecou pela primeira vez para vir, para reencarnar na Terra? Ele estava onde? Eu não sei se tem alguém nos ouvindo, nos acompanhando nesta manhã, que crê em reencarnação. Se tem alguém, eu gostaria que você nos respondesse isso. Não é? Todas as perguntas que eu fiz aqui são lógicas. Aonde o homem estava, ele não poderia estar na Terra. Você fala, foi Adão e Eva. Por exemplo, você pode dizer isso para mim. Mas espera aí, a Terra não é o lugar onde se volta para pagar o pecado? Se Adão e Eva estavam aqui, eles já estavam pagando pecado, então. Entendeu? É isso que eles precisam nos explicar. E eles estavam aonde quando eles pecaram? E outra coisa que precisa ser explicada, e que não explicam, viu? Estou colocando isso porque não há. Não tem explicação essas perguntas que eu estou fazendo. Não tem esclarecimento da parte daqueles que creem em reencarnação. E se a reencarnação fosse algo verdadeiro, iria, com o passar do tempo, dos séculos, iria diminuindo, haveria uma diminuição dos seres humanos, à medida que eles fossem reencarnando e se aperfeiçoando, porque é isso que eles creem, que a reencarnação é aperfeiçoamento.
Então as pessoas reencarnam, se aperfeiçoam, reencarnam, se aperfeiçoam, deixariam de reencarnar. Haveria uma diminuição da população. A humanidade, levando em consideração a explicação dos que creem na falácia, na mentira da reencarnação, a humanidade estaria então caminhando para a extinção. E nós sabemos que não é isso que está acontecendo. O mundo nunca, nunca houve uma diminuição de população, ele sempre aumentou, triplicou. E se a humanidade está crescendo em número, não existe então reencarnação. Aí, os que creem, o mais perto de uma resposta que eles dão é o seguinte: é que Deus está sempre criando novos espíritos. Aí eu pergunto para eles, então Deus está criando novos espíritos em pecado? Porque esses novos espíritos precisam reencarnar. Esses novos espíritos não são espíritos perfeitos, porque Deus cria um novo espírito, esse espírito vai morar onde? Não é aqui na Terra? Não tem resposta, tá vendo? É isso que você precisa ter na sua cabeça quando vier alguém falar essas coisas, reencarnação, porque reencarnação da Maria Antonieta, reencarnação de Pedro Álvares Cabral. Por favor. Outra coisa que eu pergunto para vocês todos que creem em reencarnação, eu não estou zombando, eu quero resposta. Se um espírito reencarna, porque a reencarnação na visão é para pagar faltas e pecados cometidos na vida anterior. Então é um castigo para os reencarnados. Então ter um corpo seria um mal para o espírito humano. Porque só tem corpo quem está pagando pecado. Por que quando você se machuca, você vai curar rapidamente, não sei o quê, para não morrer? Outra coisa tão simples da gente observar. Vamos lá. Se a reencarnação fosse algo verdadeiro, nascer, então, é uma coisa maligna, né? Porque só nasce quem vai pagar pecado da vida anterior. Não é? Nascer é uma punição, então. Então, nascer é algo triste. Nascimento tem que causar tristeza. E morrer é algo bom. Deveria causar alegria. Mas por que é o contrário? Eu sei, alguns povos, a pessoa chora quando nasce alguém e faz festa quando a pessoa morre. Mas é porque eles creem na reencarnação. Mas de uma maneira geral não é assim. Você já viu algum pai chorar de tristeza porque nasceu um filho, uma filha? Você já viu alguém fazer festa porque morreu, perdeu um parente querido? Ora, quando nasce uma criança é motivo de alegria. Sempre foi. Qualquer lar.
Criança nasceu, é alegria, é satisfação, o pai dá presente, as pessoas vão lá ver a criança. A morte que é a tristeza. Quando morre é aquela tristeza, a família sofre, os filhos sofrem. Você vê que a reencarnação não é algo verdadeiro, não é algo dentro de nós que nos cause paz. E outra, meu irmão, minha irmã, se a reencarnação fosse algo verdadeiro, né, a gente já viu que o nascimento seria motivo de tristeza. Agora, só nasce uma criança, né, de uma maneira geral, correta, quando acontece um casamento. Porque o casamento é o causador dos nascimentos. As pessoas fazem velório quando alguém casa? Alguém casa e vai para a lua de mel, bravo, irritado. Vou ter que ir para a lua de mel. Não! As pessoas vão para a lua de mel alegres, felizes, porque vão ter um relacionamento íntimo com a pessoa que ama. Os dois vão se transformar numa só carne. Eu vou gerar um filho. É uma alegria. A reencarnação é uma farsa. Essa é a reencarnação. Tem mais, hein? Eu tinha tanta coisa para falar que eu vou pulando mesmo, né? Mas o homem vai reencarnando na visão dos que creem na reencarnação, né? Para pagar os pecados dele, nesse processo ele vai se aperfeiçoando, não é isso? Ele vai se aperfeiçoando e no final que ele está todo aperfeiçoadinho, ele é Deus então? Ele se torna Deus? Porque ele já está todo aperfeiçoado, então ele se torna Deus, o homem. Quem crê na reencarnação, crê que o homem morre muitas vezes, ou várias vezes. Não morre uma vez só. A Bíblia diz em Hebreus 9, 27, ao homem está determinado morrer uma vez, vindo depois o juízo. E agora? Eu conheço a doutrina espírita, porque eu já pratiquei. Eles usam passagens da Bíblia, inclusive existe o Evangelho segundo o Espiritismo. Allan Kardec escreveu. Aliás, Allan Kardec foi quem codificou o Espiritismo. E eles usam algumas passagens da Bíblia para apoiar a falsa doutrina da reencarnação. Mas, na verdade, a reencarnação é frontalmente contra
os ensinamentos de Cristo no Evangelho. E é simples. É só você abrir Lucas 16, do 19 ao 31, lá tem aquela passagem clássica, né? Do rico e do Lázaro. Ambos morrem e vão para o seio de Abraão. Já expliquei para vocês o que era o seio de Abraão, né? Semana passada ou retrasada a gente falou sobre este assunto. Está aí no YouTube, toda a explicação está lá, né? Hades, Sheol, está tudo lá explicado. Mas essa passagem deixa clara, Lucas 16, 19 a 31, que não há reencarnação. Não existe isso. Isso é um engano. Isso é uma mentira. E eu quero aqui rapidamente, porque acho que vai dar tempo, se Deus quiser. Eu fui pulando, né? 1 Samuel, capítulo 28, versículo 13, fala dessa médium que foi procurada pelo Saul. Se você ler com cuidado, você vai ver que é uma sessão espírita. Uma pessoa me perguntou e eu respondi. Ele falou, mas houve, quem apareceu foi permissão de Deus, era mesmo. Espera aí. Claro que não, é uma mentira. Como o espiritismo é uma mentira. E as pessoas creem naquilo como se fosse verdade. Se você ler com muito cuidado o 1 Samuel 28, 13, tem detalhes aqui que você precisa prestar atenção para você ver a mentira. A médium, ela fica receiosa quando ela descobre a identidade de Saul, porque Saul estava disfarçado ali. Quando ela descobre que era Saul que estava ali, o rei Saul, e ela só começa a falar mesmo depois que ela se assegura de que ele não faria mal nenhum para ela. Aí que ela dá início à sessão, não é isso que está escrito aí? Aí ela evoca a presença de Samuel, a pedido de Saul. E você precisa observar esta passagem, que o Saul não viu o pretenso Samuel. Ele não vê. Durante a sessão espírita, que você vai ler, acho que a partir do versículo 13, 1 Samuel 28, a Bíblia diz que o rei Saul viu com seus próprios olhos o profeta Samuel. Está isso que está escrito aí? É claro que não. A Bíblia diz, entendendo Saul que era Samuel. A Bíblia não diz, olha, Saul viu Samuel. Não, ele entendeu que era Samuel. Aí a médium pergunta, que vês? Não, ele pergunta para a mulher, né? O que vês? Ela responde, eu vejo um Deus que sobe da terra. Está aí no versículo 13. Ela deu uma enrolada nele, ou tentou enrolar Saul. Ele não fica contente com a resposta. Ele pergunta novamente para ela, como é a sua figura? Olha a enrolada. Ela induz ele ao erro.
Ela já sabia o que ele queria. Então ela leva ele a crer que aquilo era o que ele queria. Vem subindo um ancião e está envolto numa capa. E a Bíblia diz, você está lendo comigo aí, entendendo Saul que era Samuel. Ele foi induzido a isso. É isso que o Espiritismo faz. Ele inclina-se em terra e se prostrou. Versículo 14. Saul deduziu que aquele vulto que ele viu era o profeta Samuel. A Bíblia não diz que era. Ela leva ele a acreditar. E é assim que acontece nas sessões espíritas. É assim, é dessa forma. O médium fala como se fosse a pessoa falecida. As pessoas não veem. A gente falou sobre isso semana passada, né? Eles não conseguem assumir a forma humana. Eles tomam o corpo humano. Então eles não conseguem ter a forma do morto. Eles podem imitar a voz, não conseguem ter a forma. Por exemplo, eu vou citar aqui um ídolo nacional, né? Aí você começa também a entender por que o Brasil é o Brasil, né? Chico Xavier é um ídolo morto, falei, né? Um ídolo nacional. Mas ninguém ouve nem vê, só recebe a mensagem psicografada. Psicografada quer dizer escrita, né? Ninguém vê o parente morto lá. Você está me entendendo? Então essas coisas todas mexem com o imaginário humano, reencarnação. Aí as pessoas fazem aquelas regressões, todo mundo. Eu não conheço. Gente, tem coisas que eu prefiro não falar, mas eu não conheço ninguém que quando fez regressão era um empregado, era um sapateiro, um ferreiro. Não, todo mundo era rainha, rei, embaixador. Isso estimula as pessoas. O que você precisa entender, por exemplo, nesse caso aqui do Saul e Samuel, esse suposto, Samuel disse para Saul, 1 Samuel, eu estou às vezes misturando, mas é porque eu quero falar tudo rapidinho, vai passar uns 3 minutinhos, mas não deixa de acompanhar não deixa de acompanhar não, porque é importante para você ter esse conhecimento. Esse suposto Samuel disse para Saul, 1 Samuel 28, 19, amanhã tu e teus filhos estareis comigo. Saul, ao morrer, não foi para o mesmo lugar onde estava o verdadeiro Samuel. Por quê? Este se encontrava no paraíso, no Sheol, conforme o prometido por Deus em sua palavra, né? Aqueles que temem o Senhor, está lá em Lucas 16, que a gente já citou, 19 ao 31. Aqueles que temem ao Senhor vão para o paraíso. O rei Saul, entretanto, passou pelo juízo divino, porque a Bíblia fala de como ele morreu, não é? Assim morreu Saul por causa da sua
transgressão. Então eles não foram para o mesmo lugar. Primeiro das Crônicas, capítulo 10, versículo 13. A gente precisa ter esse entendimento. Por causa disso que eu sempre digo, olha, antes de você contradizer, não esqueça do que você já leu, não esqueça do que você está lendo e não esqueça do que você vai ler. Não vai contradizendo assim muito rapidamente. Se você acredita, e tem cristão que acredita que naquele momento quem apareceu para Saul foi Samuel, né? Você está negando a moral de Deus. Porque o Espírito de Deus tinha se afastado do rei Saul. Deus não respondia mais. Por causa disso que ele foi, por meios legais, oração, Deus não respondia mais. Por causa disso que ele foi atrás de uma médium, de uma feiticeira, que ele tinha expulsado lá da terra dele. Desobediência sempre traz o juízo divino. A consulta aos mortos é proibido por Deus. E qualquer tentativa de estabelecer contato com o morto é desobediência a Deus e você vai ser enganado. E sendo enganado, isso vai trazer trágicas consequências para você. Isaías traz uma advertência fortíssima para o povo de Israel e que nós precisamos aprender. Para encerrar, viu? Isaías capítulo 8, versículos 19 ao 20. Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que chilreiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? À lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Não se engane, meu irmão. Não se engane, minha irmã. A Bíblia é a palavra de Deus. Toda hora aparece um novo evangelho. Evangelho de Maria Madalena. Evangelho de não sei quem. Deus zela pela palavra dele. A palavra dele é o que está aqui. A palavra dele não compõe os livros apócrifos. Esta é a palavra de Deus, perfeita, inigualável, incorruptível, incontestável. Todos até hoje que contestaram a palavra de Deus não tiveram argumentos. Não tem argumento. Falar que os livros apócrifos, livros mentirosos, onde anjo mente, onde se ensina superstição. Deus querido e Pai Todo-Poderoso, graças, Senhor, porque a gente conseguiu começar e terminar, assim, meio apertadinho, mas conseguimos. Misturamos um pouquinho os assuntos, né? Mas são relacionados porque é espiritismo, reencarnação, sessão espírita, mentira, que é tudo isso, a falsidade, a hipocrisia que leva as pessoas a acreditarem em coisas que não pertencem a Deus, não vêm da parte de Deus. As pessoas caem no engano satânico, Senhor, se iludem.
Continua, Paizinho querido e Deus Todo-Poderoso, falando conosco, nos livrando da mentira. Esta é a minha oração, no nome poderoso e santo do Cristo Jesus, aquele que morreu e ressuscitou e está vivo, e virá nos buscar como igreja. Ou para Ele nós vamos no dia que partimos daqui. Esta é minha oração no nome do Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém.